Boa noite, meus irmãos queridos. Que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e o desejo do bem de toda a humanidade sejam sempre os nossos maiores e divinos objetivos. Vamos à nossa leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus atos, pergunta se não violou a lei de Deus, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e submete-se em todas as coisas à vontade de Deus. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica aos outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência de Deus. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. O homem de bem não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las.
emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. O homem de bem não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. O homem de bem não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. O homem de bem usa, sem exagero, dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. O homem de bem usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. O homem de bem evita tudo que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O homem de bem, na condição de subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Meus irmãos, olha só, ainda não está completa as qualidades aqui do homem de bem. Quisera Deus, todos nós, a cada dia, a cada amanhecer, pensar, refletir bastante sobre essa mensagem e estabelecer cada um de nós uma meta que seja uma dessas qualidades para levá-la para o campo das ações, porque a gente estuda, aprende, compreende, reflete, mas sentimos dificuldade de levar para o campo das ações. E Jesus Cristo veio para isso, para nos ensinar a amar. E não há outra forma, outra maneira de amar, a não ser através do exemplo, dos bons exemplos, da vivência, do sentimento de religiosidade na prática, porque foi isso que Jesus fez. E quando a gente fala de homem de bem, é interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim: estou tão distante de Jesus. Vamos colocar assim, que Jesus Cristo é uma montanha de perfeição. É um pão de açúcar, vamos dizer assim. Eu sou tão pequeno, eu sou um grão de areia, meu Deus. Parece que é impossível. Mas quantos exemplos nós temos de pessoas que, inclusive, não frequentam templo religioso nenhum, mas são pessoas naturais no bom proceder, é de dar inveja. Eu posso dizer que sou abençoado por Deus por ter tantas amizades assim, de pessoas de bons exemplos. Aí eu fico me cobrando, pensando, envergonhado. Poxa, estou na doutrina espírita, né? Levando açoitadas e mais açoitadas através do Evangelho, de mensagens de variados irmãos que estudaram mais, aprenderam mais, com mais experiência, para mim aprender
a praticar, a pôr em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, quando eu vejo ali, através de muitos irmãos meus, que fazem isso com naturalidade, que vivem com naturalidade, sentimento de cristão, é tolerante, é paciente. Essa mensagem do homem de bem, para nós espíritas, reflete muito a uma pessoa que é unanimidade no meio espírita, o nosso irmão Chico Xavier. Um fiel servidor do Cristo, né? Um crente em Deus, verdadeiramente, se dedicou, renunciou a tantas coisas em benefício do próximo, para ser um fiel servidor na vinha de Jesus Cristo. Aí o Mário Frigério, poeta, estudante permanente da língua portuguesa, escritor, articulista da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, ele fez uma poesia em homenagem ao Chico Xavier que ele disse, colocou lá no subtítulo, a Chico Xavier onde estiver, intitulada O Homem de Bem, que diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, não faz o mal nunca a ninguém, e se acaso fere alguém, desculpa logo o ofensor. Passa em revista a consciência e a interroga ao fim do dia, se não agiu com negligência, se teu motivo a impaciência, se fez o bem que deveria. É por querer se melhorar que ele exercita a introspecção, suas ações busca pesar, e se no fim o bem triunfar, repousa em paz o coração. Ouve os amigos com presteza e com respeito o inimigo, este lhe aponta uma fraqueza, talvez até com mais franqueza do que o faria o próprio amigo. Trabalha em prol da sociedade, sem distinção de crença ou cor. Se Deus lhe dá autoridade, usa o poder com humanidade, tudo reporta ao Criador. Iluminar-se interiormente é a grande meta que o entretém, mas o amor que tem presente no coração puro e na mente é que faz dele homem de bem. Que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e o desejo do bem de toda a humanidade sejam sempre os nossos maiores e divinos objetivos.